não tinha dinheiro para financiar nenhuma das pesquisas que eu queria fazer. Então ela falou, você vai como pós-doc, eu tenho 2 projetos lá para você trabalhar, você trabalha nos projetos e a gente vai tentando escrever grant para continuar com os projetos de animal. Aí eu fiquei trabalhando com um projeto da USGS, que é como se fosse talvez uma parte do IBGE aqui, que trabalha no mapeamento do país, né? Eles têm esse interesse, e na época eles estavam trabalhando com LiDAR. Não sei se aqui já está, como é que tem umas coisas de LiDAR aqui, eu sei que está começando, sei que tem dentro da USP máquinas já, paredes coletando. E aí eu trabalhei com LiDAR, fui trabalhar com fazer processamento de dados, desses dados de LiDAR, é muito legal, maravilha, mas assim, tinha um objetivo certo. Depois tinha um projeto com salmonela, que o sul da Geórgia tem mais salmonela do que a comida pode explicar, então esse projeto não está finalizado ainda, eu ainda estou fazendo coisas nele. Eles têm um estudo de quem transmite, né? Se é só o ser humano, se é... Eles coletaram pássaros, 1000 pássaros, nenhum tinha, 2 tinham salmonela. Aí voltaram para coletar racun, que é gambá, né? E tipo, parecido com o guaxinim. Aí esses animais tinham muita salmonela. Então, ainda não está finalizado, mas foi uma outra experiência boa na área de geografia, porque a geografia pode... A teoria é que a geografia pode explicar, né? Os dados ambientais podem explicar por que é tão mais fácil a dispersão da salmonela no sul do que é no norte. E uma das explicações é a presença de fazendas, né? E, bom, aí trabalhei e descobri que trabalhar é muito lindo. Aí eu estava trabalhando, estava muito feliz, estava aprendendo um monte de coisa. Mas eu trabalhava muito e tinha pouquíssimo tempo livre para fazer aquilo que eu disse que eu acho que é importante, né? Ler e se dedicar. Aí eu prestei para o segundo doutorado. E isso sob críticas de muitos dos meus amigos também, porque a pessoa acha que você tem que terminar o doutorado, tem que devolver, porque eu estou devolvendo para a sociedade alguma coisa. E isso é uma coisa que me incomoda, assim, de não estar trabalhando tanto quanto deveria para orientar e fazer o papel do professor mesmo, mas eu estou terminando rápido, logo eu já estou orientando aqui outras pesquisas, mas eu ainda achava que precisava investir mais em tecnologia. Eu fiquei muito no campo, eu tinha muito dado, e se eu começasse a trabalhar pós-doc, eu não sei como é que é aqui. Fora daqui, tem que trabalhar muito. Aprende muito, é uma maravilha, mas metade da sua vida é trabalho, né? Então, mais da metade. E aí eu achei que eu precisava de mais tempo para poder me dedicar à minha pesquisa ainda. A grande diferença entre um pós-doc e um doutorado, de novo, é que tem muita disciplina para fazer, né? A quantidade de trabalho não diminui, só aumenta o prazer um pouco que você pode estudar. Isso aqui, ó. Eu estava lá, né, fui trabalhar na Universidade da Geórgia, no Centro de Sensoramento Remoto e Math Science, eu nunca fui. Assim, nunca tive tanto treino em sensoramento remoto aqui. Não porque não tinha oportunidade, mas porque eu estava mais preocupada com essa coisa de bicho, comportamento, e aí eu deixei faltar um pouco isso, mas eu aprendi bastante lá. Né, trabalhei com Laila, essas 2 pessoas essa é minha orientadora hoje, e o Dr. Jordan é meu chefe, porque o que aconteceu foi o seguinte: quando eu prestei para o segundo doutorado e comecei, eles desconsideraram que eu era só aluna. E eu continuo trabalhando nos projetos mais do que eu devia, então quando tem projeto eu acabo fazendo alguma outra coisa, sem ganhar. Né? Aí muito trabalho, pouco tempo. De novo, é isso que eu queria falar, né? O investimento pessoal no segundo doutorado, isso foi uma escolha minha, né? As pessoas não querem fazer isso, né? Até porque você tem que sair do seu lugar de já ser doutor para sentar com seus alunos, seus amigos que não são. E aí você fica naquela posição, bom, mas aí eu não sei o que eu sou, né? Eu sou aluno,
Eles estão me deixando muito confortável com isso lá. Então, apesar de eu estar fazendo as coisas como aluna, eles não me tiram das possibilidades de que eu já tenho meu doutorado, né? Eles não pagaram meu título. E eu também não. Então, assim, a geografia é uma das principais instituições que me levaram para os resultados de tudo que eu fiz até hoje. A Geórgia tem me ajudado muito na área de tecnologia. Eles são bons, tem muito oriental lá. Então, eles são muito bons na área de tecnologia, mas eles têm poucas ideias e a graduação deles é muito fraca, comparada com a nossa aqui. Aliás, comparada com a nossa graduação aqui, eu estou fazendo uma análise, assim, até irresponsável, mas o que eu vejo é que o número de horas da graduação daqui da USP é muito grande. É comparável a alguns cursos, assim, de outros que a gente fala assim, a pessoa da veterinária tem quantas horas? Se você olhar, é quase igual. Daqui, da veterinária daqui, eu tenho uma amiga que a gente já começou a comparar. O meu currículo tinha 3.990 horas. Eu acho que é mais ou menos isso, mudou, não sei. Continua, né? Do mesmo currículo. Então, assim, são muitas horas de geografia. A gente vai com uma graduação mais forte do que o pessoal sai de lá. Na pós-graduação, eles têm mais disciplina. Então, eu, para fazer o segundo doutorado, eu tenho que fazer 9 disciplinas. Então, assim, o que eu talvez sinta falta é isso, mais disciplinas na pós-graduação. E tempo, né, para avaliar, o fato de eu falar não está me dando esse tempo para avaliar essas coisas que suportam pesquisas com animais, que é o que de fato eu gostaria de trazer, né, como tecnologia para a gente poder investir em coisas aqui. O que eu estou fazendo hoje? Eu continuo com os macacos da Mata Atlântica, o Cerrado da Caatinga, com colaboração da UDA e da USP, por meio da psicologia. Tive sorte, o professor me procurou lá da veterinária, com dados de elefantes. Então, estou começando um projeto na África do Sul, no Kruger Park, fazendo a mesma coisa que eu fiz com os macacos e usando elefantes tem colar, né? Não precisa correr atrás deles o dia inteiro. E Muriqui, estou colhendo uma aluna de doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo. Nas perspectivas novas, o que eu tenho visto lá, muita coisa, muito trabalho. Os alunos que saem de lá com mestrado dificilmente vão para a área de educação, para dar aula. Dificilmente. Eles têm muita empresa de tecnologia. Para você ter uma ideia, essa coisa de telefonia celular, esses mapas, Google. Em 1990, um aparelho custava $5.000. Hoje a gente compra um aparelho que tem mapa por, sei lá, R$200, R$300, não sei bem como está aqui, mas... E essas empresas de mapa, que usam o Google, que querem fazer análise de mercado para elas, todo mundo emprega geógrafo lá. Eu acho que isso é uma coisa que está mudando aqui no Brasil. Vai começar a abrir isso, por causa que, por conta da melhoria da economia no país, tem coisas que não vai ter como fugir, né? Sensoriamento remoto, as imagens de alta resolução, que você do seu escritório você vê tudo, você não precisa mais estar lá monitorando um monte de coisa na rua. Então isso, eles querem pessoas especializadas para fazer. E inclusive transformar, né, as imagens que vêm tudo para vender para o mercado. E o Google está lá, cobrando tanto de empresa como sendo usado como pesquisas. Né? Para a empresa eles têm lá projetos e muitos geógrafos sendo contratados. Empresa de imagem, de ortofoto. Eu estou vendo muita gente de lá indo para essas áreas, mais ainda. Bom, isso aqui vocês não vão conseguir ver. Isso são os dados de LiDAR, a resolução aqui está ruim, mas o que acontece, isso aqui é como se fosse um modelo de elevação digital, que quando a gente usava a imagem de satélite do Landsat, era muito bom. Agora dá para ver tudo. Eles estão usando isso para encontrar cemitérios, que é o da época dos escravos. Então, a hora que você voa lá, passa o LiDAR, na imagem vem, né, você sabe que tem ali como chama isso? Aqui não dá para ver, mas a imagem vem em 3D. É um mapeamento em 3D. E eles estão tentando fazer para o país inteiro. E os dados estão livres na internet. Eu acho que a gente pode pegar daqui também. A ideia eu não sei quantos familiaridade dos alunos com isso, mas a ideia é que ao invés de voar foto aérea, você voa laser. E aí tem vários, quando o laser passa, ele devolve para lá o ponto daqui, o ponto daqui, o ponto daqui. Quando você joga no sistema, o próprio ArcView faz isso, o ArcGIS. Tem um módulo para lá. A hora que
você joga isso lá, vem um monte de pontos, na hora de processar isso ele mostra todas as elevações. Isso está sendo usado para a área urbana, né? E para a floresta também. Então esse é o resultado. Essas coisas são altitudes de floresta e isso aqui é a área urbana, da altitude dos prédios. Então isso existe muito de geógrafo, porque você tem que trabalhar esses pontos, né? Só que a tecnologia, a gente tem que estar familiarizado com o ArcGIS, no mínimo. Tem outros softwares mais fáceis de usar, mas são muito caros ainda e o ArcGIS ainda é o mais Isso é um mapa de prédios, né? Isso aí, né? então, e aí o que acontece? Ao invés de você ir para o campo e ver quantos prédios subiram, eu vou lá e... Você pela internet, inclusive eu uso muito o Google Maps de cidades. Você pode pegar o mapa, né, pela Google, vai... Você faz o levantamento aerofotográfico daquela área onde você está, de uma cidade. Aliás, eu estava fazendo agora, que eu fiquei para a Argentina de Mendoza, fui fazer, puxa, mas estou pensando que estou como se estivesse lá, a gente pensa como se estivesse lá. O que as pessoas também têm feito é na impressionante com a internet. Internet é uma coisa fabulosa. Eu achei que é uma coisa fabulosa. É muito legal. Você pode ver uma cidade sem sair de casa. Exatamente. Mas para monitoramento, a pessoa tem que estar no computador fazendo isso. Normalmente é geógrafo, tem muitos geógrafos fazendo isso. Eu vi poucas pessoas na área de outras áreas entrando para isso, como engenheiro, como a gente às vezes vê, engenheiro aqui, ou arquiteto. Os arquitetos vão mais para a área urbana, mas tem muitos geógrafos fazendo toda essa análise. Os dados vêm cru e aí precisa de gente para fazer todo esse levantamento e analisar e ver se as árvores cresceram, se não cresceram. Bom, de novo, profissionais têm na educação de todos os níveis, mas acho que está diminuindo mais a educação. Isso aqui, isso é o que todo mundo quer fazer lá, ir para a área militar e de segurança. Que eu acho que no Brasil, não sei se militar, mas talvez a área de segurança que cresça um pouco, porque o Brasil está entrando numa economia melhor, é o que eu penso. E aí vai começar a investir um pouco nisso. E isso é o que eles querem fazer. É monitoramento em tempo real, e necessariamente tem que usar mapa, você tem que olhar de cima, tem que analisar tudo, e às vezes tem filme, e aí eu não entendo muito bem como é que os militares usam direto essas coisas. Normalmente é LiDAR, ortofotos, antes de ir para uma área, mapeia tudo, e aí faz toda aquela análise, onde é que vai entrar, onde é que vai, se é para guerra, foi usado na guerra do Iraque, foi usado agora no Afeganistão. Eles voam praticamente, eles têm um live de chão, todo dia eles passam isso aí, antes de ir para as especificações lá que eles têm que fazer, eles olham o que foi coletado, se tem alguma diferença. E às vezes o que eles falam é assim, bom, num dia em que você voa, tem um monte de criança jogando bola, tá tudo bem, jogando futebol. Se no outro dia você passa aquilo e não tem criança na rua, bom, então hoje tem um problema. Antes de matar o soldado sofrer, ele vai passar isso daí. Isso é um uso militar, que a gente não está habituado a ver ainda, né? Então, não sei se a gente vai chegar um dia a isso. Mas é o sonho da grande maioria dos alunos que saem de lá, é para ir para essas áreas, militar e segurança. Eles têm monitoramento em tempo real de um monte de lugar. Os lugares mais remotos são feitos via sensoriamento. Eu teve um caso agora da... Onde foi? Tem o último assentamento aí, que o pessoal estava contando os assentamentos, o pessoal da UN não podia entrar na Síria, no país da África, e está no turno que é manchete, não sei se esqueci. Bom, e aí o que acontece? Antes da UN, a UN precisa saber quantas pessoas tem lá, para mandar recurso, para mandar remédio, para mandar comida, mas não pode entrar, então aí vai com assessoramento remoto, fica contando pelo jeito da casa, pelo aspecto, eles sabem quantas pessoas estão morando lá e fazem uma média para poder ajudar. E a USAID e a UN sempre têm emprego e eles não fazem restrição de cidadania. Às vezes tem muita coisa que abre e que vocês podem aplicar, se vocês quiserem ir para fora, claro, né? Em relação ao Brasil, é o que eu acho, a gente vai chegar nisso porque tem muita alternativa para energia e sustentabilidade, o Brasil é um dos melhores nisso. Preocupação com segurança, vai ter conservação e a economia crescendo. Eu acho que monitoramento
usar. Está tudo digital. Se a gente, quem não tem celular hoje aqui? Quem não sai de casa não precisa usar um Google? E o MapLink parece que está fazendo uma coisa legal, que é medir trânsito, quanto tempo demora para você chegar. Então, assim, o problema é a gente acreditar que como geógrafo a gente pode fazer isso. Né? Na minha época as pessoas tinham um pouco de restrição em ir para essas áreas. Mas acho que agora, com esse monte de tecnologia, não tem mais o que. Fica na escolha de cada um, né? A UN e a USAID tem emprego para geógrafo humano. A única restrição que eu colocaria para a gente é o inglês, porque eles pedem inglês e às vezes francês. Então, para quem quer ir para fora, não é fácil, mas aparece. E aí eu acho que eles gostam muito do esquema brasileiro, porque a gente é muito mais criativo comparando com algumas outras culturas. Acho que é isso, né? Eu acho que o Luiz me perguntou no começo, eu tinha deixado para falar no final. Eu senti falta, assim, de estatística, senti falta de matemática, que eu tive que aprender de novo, né? E senti falta de modelos, porque hoje a tomada de decisão tem que ser muito rápida quando você vai para o mercado trabalhar. As pesquisas confiáveis demoram, né? Se a gente vai ficar 4 anos fazendo uma pesquisa, às vezes a pessoa não quer saber, mas ela precisa tomar uma decisão, onde investir, onde conservar, o que fazer. Os modelos não são perfeitos, mas eles podem ser usados como auxílio. Então, para essas coisas de saúde, acho que foi o que eu senti um pouco de falta. Mas também, na minha época, não era tão usado como agora, ou a gente não tinha tanta informação como tem agora. Então, talvez seja uma coisa para pensar. Sim, temos aí um provável workshop mais para frente para tentar despertar um pouco isso. Faz falta para todos agora. Sem dúvida. E aí, para